A primeira coisa que você tem que saber sobre narração e descrição é que ela é a forma que os seus jogadores, os personagens, vão receber as informações do mundo. As informações do cenário, as informações de combate, as informações de outros NPCs, enfim, tudo o que acontece virá até os seus jogadores através dessa narração. Pode ser por texto, pode ser por vídeo, pode ser por áudio só, mas de uma forma ou de outra elas carregam este poder, esta responsabilidade. Toda essa descrição carrega isso. Justamente por isso, a descrição ela geralmente começa com o mestre, mas ela passa pelo jogador e volta até o mestre. Ou seja, a descrição numa mesa de RPG não é como num livro, em que ela é unilateral, em que é o autor explicando para você, o autor explicando como o personagem age e tudo aquilo, você está só sendo apresentado. A descrição no RPG ela é bilateral, né? Ela é multilateral, na verdade. É o mestre, vai pro jogador, vai pro outro e volta. E isso é muito legal, muito rico e é algo que você pode sim se aproveitar. Mas falando desde o basicão assim, bem simples, para que, caso você que está começando a narrar agora, que quer entender um pouco melhor, vamos explicar aqui como funciona, beleza? Caso você já tenha lido qualquer coisa na sua vida, você sabe como que funciona a descrição de algo. Seja uma apostila, seja um livro, seja um conto, seja um poema. Quando você lê, você é apresentado pela pessoa que está contando aquele conteúdo a você, de uma forma gradual, de uma forma lenta, de uma forma que você vai compreendendo aos poucos o que está acontecendo. Numa apostila, ela divide em tópicos, os tópicos são apresentados, eles são trabalhados em temas, capítulos, enfim. Num livro, é uma história que está sendo contada aos poucos, sob a perspectiva de um ou mais personagens, sobre primeira, terceira pessoa. E numa poesia, às vezes é aquela coisa meio misteriosa, que as coisas acontecem e você vai interpretando elas conforme passa. De uma forma ou de outra, perceba que o conteúdo está sendo passado, mas de cada um tem uma forma narrativa diferente, uma forma de contar isso. E você, como mestre, também vai ter. Ou seja, não existe uma forma certa de contar essa história, mas existem técnicas que você pode usar para que a sua forma esteja no seu potencial máximo. Então, resumidamente falando bem simplesmente, bem do básico, como que funciona a descrição, uma narração. Ela funciona da seguinte forma: você como mestre, como narrador, como mestre narradora, você vai se conectar ao jogo, você vai se conectar ao cenário, você vai se conectar à história e você vai apresentar isso para os jogadores. Então, se você pensou num começo de uma história que acontece numa cidade, você vai descrever um pouco da cidade e aí vai passar a bola para os seus jogadores. Se eles estão no combate, você vai passar um pouco do que aconteceu no combate. Se os jogadores tomam uma ação, você vai narrar as consequências. Mas como a gente falou lá no módulo de o que é RPG e como funciona, ele sempre segue essa estrutura. Você narra, os jogadores fazem algo, você narra as consequências. Os jogadores fazem algo, você narra as consequências. Perceba então que o mestre ele tem o papel inicial de apresentar a cena, o cenário, o resto é apenas uma consequência. Então, você vai sempre estar agindo em prol, ao redor de e como consequência de tudo que os jogadores fizerem. Ou seja, se o jogo começou numa taverna, mas eles querem sair da taverna para outro lugar, aí você vai narrar eles saindo desse lugar e indo lá para onde eles estão indo. Você não vai narrar mais algo que está na taverna. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que narrar RPG é muito diferente de escrever um livro. Escrever um livro é algo que você pensa, você imagina, você escreve e pronto, está ali. A pessoa lê, ela absorve aquela informação, ela desenvolve na cabeça dela aqui e vai acompanhando, interessada no que vai rolar. Narrar um RPG não tem nada a ver com isso. Narrar um RPG é algo que quem são os protagonistas são os jogadores. Ou seja, o seu papel não é contar a história. O papel de contar a história é deles. O seu papel é apresentar o mundo, é apresentar o cenário, é dominar o ambiente ao redor deles e apresentar para eles o que acontece conforme eles, como protagonistas, vão agir e vão interagir e vão conflitar com esse mundo. Ou seja, o seu papel é muito simples. É dominar o cenário, ter em mente o que está acontecendo ao redor deles, porque isso vai te munir da capacidade de improvisar quando for necessário, e aí com isso em mãos, você consegue passar para cada um dos jogadores o que acontece quando eles tomam um determinado curso de ações. E o seu papel como mestre é simples, é isso. É descrever dessa forma, certo? E antes de entrar aqui nos módulos de os 3 tipos de descrição que você vai ter que fazer, coisas importantes para dar aqui, desde já, dicas legais para você ter como mestre, que vão te ajudar muito nessas descrições iniciais que você vai fazer, beleza? E as 3 dicas são: dica número 1,
mantenha essa descrição simples. Não é um livro, você não vai ter que descrever tudo do cenário. E os seus jogadores já têm boas referências sobre aquilo que você está narrando também. Então você não precisa chegar a falar, vocês entram numa taverna, ela é construída com pedras, madeiras e tem um teor escuro no ambiente. Apenas algumas velas iluminadas em alguns cantos pegam as sombras das dezenas de pessoas que estão ali dentro, emanando este barulho ensurdecedor de gritaria, de festa. Você nota 3 orcs em uma mesa, 2 goblins em outra, 3 elfos lá e 4 guardas aqui. Os guardas estão tomando cerveja e comendo um pedaço de porco. Os elfos estão cantando uma bela canção e fumando um pedaço de charuto. Os orcs estão brigando, os goblins estão apostando. E uma pessoa, um pequeno anão, ele está transitando entre as mesas e trazendo bebida e comida a todos. Lá fora, o sol está se pondo. A lua está se pondo, é ótimo, né? O sol está se pondo, deixando de cantar a canção deste dia, permitindo que a noite entre e comece a sua própria canção. Vocês se entreolham e percebem que estão entrando num ambiente que está um pouco conflituoso, porque as pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nas paredes você nota... Entendeu já? As 3 primeiras linhas ali, beleza, mas todo o resto não precisa falar de cara. Então o que você precisa fazer apenas? Fala assim, vocês chegam numa taverna, a taverna está cheia de gente e tem uma pessoa servindo bebidas e comidas. Pronto, acabou. Você não precisa falar mais. Você pode, caprichar um pouquinho mais nessa descrição e tal, você pode fazer bonitinho. Mas você não precisa falar mais do que isso. Mais informação. Porque o resto das informações, os jogadores vão pedir. O que for importante para os jogadores vão pedir. E esse é o legal da descrição do RPG. Você não precisa pensar em tudo. Você não precisa descrever e dar tudo aos seus jogadores. E se preocupar, será que eles vão gostar disso ou daquilo que eu coloquei? Desenvolva a história ao redor do que eles querem. Porque você, com isso, garante que a história está se desenvolvendo ao redor do que eles querem. Olha que mágico. Então essa é a primeira dica. Keep it simple. Mantenha simples. Segunda dica, não use apenas a visão dos personagens. Isso é algo muito comum para mestres de RPG, de sempre apostar no que os personagens veem. Ah, você vê isso, você nota aquilo, você percebe isso aqui. Visão é legal, talvez o sentido mais aprimorado aí do ser humano, mas ele não é o único, e muitas outras coisas influenciam também. Então, opte também por outros sentidos. O que os personagens ouvem? Como está a temperatura do local? Como está a pressão atmosférica? Às vezes, né? Não sei. Como que está a sensação na pele deles? Eles têm talvez algum sexto sentido ali que está um pouco aprimorado, um sentido aranha, um negócio meio élfico. Talvez eles tenham algo nesse sentido que possa ser usado nesse momento. Saia um pouco só desse panorama da visão e amplie nessa questão de sentidos em todas as cenas que você for narrar. E a dica número 3 é algo que aqui na Nookturp a gente fala que é uma lei proibida. Você jamais deve fazer isso. Que é o seguinte, falar o que os personagens sentem. Que crime, não faça isso, não faça. Evite ao máximo falar como os personagens estão se sentindo, como os jogadores estão sentindo aquilo, porque você como mestre não sabe, você não faz ideia. Quem sabe é o personagem. Quem sabe é o jogador que está interpretando o personagem. O máximo que você pode falar é o que acontece, mas jamais fale o que ele está sentindo. Não fale se ele está sentindo medo, se ele está sentindo alegria, se ele está sentindo tristeza, se ele está sentindo raiva, se ele está se sentindo mal, se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo não sei o quê. Nunca fale como ele está se sentindo. Fale apenas o que ele vê, o que ele ouve, o que ele percebe no ambiente. Então você não vai falar, você está muito triste que o seu amigo morreu. Você não sabe. Quem sabe é ele. Às vezes ele queria que o amigo morresse. Você não fala pra pessoa, você está preocupado e tenso com o cenário ao seu redor, cheio de vozes e névoas e monstros. Às vezes não. Às vezes é o ambiente padrão dele. Às vezes ele se sente em casa ali. Ou às vezes não. Às vezes ele tá, na verdade, não tá dessa forma. Ele tá triste. Ele tá acuado. Ele tá receoso. Mas ele talvez não tá agressivo como você estaria imaginando. Por isso, apresente as coisas do cenário que acontecem com o jogador, mas deixe o próprio jogador e a própria jogadora tirarem as conclusões deles e agir da forma que eles querem. Se você levar essas 3 dicas para cada um dos tipos de descrição que você precisa fazer no RPG,
a chance, a probabilidade. Sei que a sua descrição vai ser muito interessante aí para os seus jogadores e a aventura vai ficar muito legal.